Os dias prósperos não vêm por acaso. Nasce de muito trabalho e persistência. Henry Ford. Olá, gente. Prazer. Sou o professor Urani, o seu professor de Distrito Federal mais RID. Vou me apresentar antes de mais nada aqui, né, gente? Sou professor, estou no mercado há mais de 28 anos e nós trabalhamos, além de várias outras disciplinas como atualidades, como História e Geografia de qualquer estado brasileiro, com Distrito Federal e RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e do entorno, que foi instituído pela Lei Complementar 94/98. Antes de começar as nossas aulas, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu procuro fazer uma aula, gente, descontraída, brincando. Por que isso? Porque tudo que é muito sério a gente não grava. Então a gente procura brincar aqui. Mas tudo, mesmo que eu falar em tom de brincadeira, lembre-se, isso é verdade, isso pode cair em prova e você então vai lembrar, né? O professor brincou, mas aquilo é verdade. Eu costumo dizer, por mais absurdo que pareça, e absurdo não é goiano falando errado, é um absurdo tão grande que é um absurdo duas vezes, tá? Aquilo que eu falar aqui é verdade. Outra coisa que eu falo sempre na minha primeira aula, eu trabalho sempre baseado na lei. Então não importa o que pessoa A, B, C, D pensa, gente, nós temos que lembrar o quê? O que está dizendo na lei. Então toda a nossa aula ela é baseada em quê? Na legislação, seja na Constituição Federal, seja na lei orgânica ou por decisões de tribunais superiores. Beleza assim? Tranquilo? Então se alguém falar algo diferente do que eu explicar aqui para você, você vai pesquisar na lei para ver o que a lei diz. Não importa o que esse fulano A, B, C, D ou Papa acha, importa o que diz a lei. Professor, não estou entendendo por que isso. Vai entender já já. Gente, é simples, vamos pensar o seguinte aqui, Brasília é todo quadradinho ou Brasília é o popular avião? E aí, tá? O que é Brasília? Já vou adiantar para vocês que Brasília é o popular avião. E professor, lascou. Vamos esperar que a gente chega lá, tá certo? Mas vamos falar de outro detalhezinho. Por que cobra esse conteúdo Distrito Federal e RID na prova, no âmbito do Distrito Federal, gente? Porque tem uma lei, tá? A lei 5.768 de 2016 que obriga a cair em prova esse conteúdo. Professor, por que tem essa lei? Porque hoje já são mais de 21 unidades da federação que cobra conteúdo. Então você que está me assistindo aí, em qualquer parte do país, você pode observar que em concursos locais no seu estado aí, ou aqui no Distrito Federal, vai cobrar a história e geografia da localidade. Então, por exemplo, concurso no âmbito de Santa Catarina, vai cair história e geografia de Santa Catarina. Concurso no âmbito de Goiás, cai história e geografia de Goiás. Em Tocantins, história e geografia de Tocantins. No Piauí, história e geografia do Piauí. E assim vai indo. Então, por isso que cobra isso. Professor, mas por que cobra esse conteúdo? Qual a razão de cobrar isso em prova? Dois motivos, basicamente. Porque se você vai ser um servidor do público, porque eu nem falo servidor público, eu falo servidor do público, você vai servir ao público, tá? Você tem que entender essa realidade onde você está trabalhando para que você possa melhor servir. Começa por aí. E dois, gente, vamos falar diretamente aqui, sem meias delongas, é o seguinte, é um conteúdo bairrista mesmo. Ele é para privilegiar quem mora na localidade. Tá certo? É isso, para você privilegiar quem nasceu, quem conhece a história da localidade, que é um pontinho, dois pontinhos, que pode fazer diferença na hora de você estar entre os aprovados, dentro das vagas ou fora das vagas. É isso. Agora é lógico que aqui eu vou procurar fazer o quê? Passar para você da forma mais simples possível, no sentido histórico aqui dos acontecimentos, para quê? Para que você possa acertar todas as questões que vierem a cair em prova sobre Distrito Federal mais RID. E o que cobra a Lei 5.768 de 2016? Ela fala que agora é obrigatório a cobrança de conteúdos relativos à realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, a conhecida RID, que foi instituída pela Lei Complementar número 94 de 16 de fevereiro de 98. E aí já vamos começar esclarecendo uma coisa, gente. O que cobra é a parte histórica, geográfica, a questão relacionada com sociedade da RID, e não a lei que a implementou, tá certo? É só você verificar aqui, ó.
é do Distrito Federal, da parte toda essa do Distrito Federal, e de quem? Da RID. A RID que foi implementada para essa lei. Por que está dizendo isso? Porque nós temos mais 2 RID no país e projeto para mais 2. Esse que é o detalhe. Então o que acontece? Se eu tenho 2, eu tenho que especificar, se eu tenho 3 no total, eu tenho que especificar quais dessas 3 que vai cobrar. Qual que é? A que foi instituída pela Lei 94/98. Tranquilo assim? Gente, mas vamos conversar o seguinte, né? Professor, saiu o meu edital. Para trás, tá, do edital, pode cobrar até quando? No nosso caso aqui de realidade setorial mais RID, pode cobrar até o descobrimento do Brasil, tá certo? É isso, com a capital lá em Salvador, pode cobrar, tá? Inclusive, não sei se você sabe, né, tem um projeto, tá, que foi instituído até por deputados do Rio de Janeiro, que eles falam que o Rio de Janeiro perdeu muita verba quando houve a transferência para o Centro-Oeste, para Brasília, e com isso eles perderam o fundo constitucional. Eles querem compensar isso aí, quer receber uma parcela do chamado Fundo Constitucional. O que Salvador fez? Opa, calma lá, se você, Rio de Janeiro, está falando que teve prejuízo porque você deixou de ser capital e foi ser Brasília, nós tivemos mais ainda, porque nós fomos o quê? Capital primeiro. Tá? Olha só como é que é interessante então saber lá atrás. Ah, professor, beleza, mas saiu o edital daqui para frente, até quando que pode cair na prova? Até a data do edital? Até a data do edital, gente, sempre se fala em questão de leis. Tá? No nosso caso aqui é a parte histórica, geográfica, de atualidade, de tudo que está acontecendo. Resumindo, pode cair em prova, gente, até a data da prova. Tá certo? É isso. Então você tem que ficar acompanhando. Me siga nas redes sociais aí, é só me procurar atualidades.com.urani. Todas as minhas redes sociais têm exatamente esse mesmo nominação aqui para não dificultar para ninguém, tá? Que eu vou estar sempre colocando, postando as novas atualidades, os novos acontecimentos. Tranquilo aí? Beleza? Ah, professor, legal, mas como estudar a realidade do DF? Como estudar? Você vai ter 3 ou mais alternativas. Entre as alternativas eu falo para você, tá? Nós temos aulas presenciais, então sempre que tiver aula presencial e que eu estiver ministrando, é uma chance de você, né, ver esse conteúdo comigo. Nós temos essa nossa videoaula, nós estamos fazendo as videoaulas extremamente atualizada para você. E além disso, nós temos o nosso livro Distrito Federal mais RID, História, Geografia e Sociedade. Já está na 3ª edição, tá? Em menos de um ano e meio, já chegamos à 3ª edição, sucesso absoluto. E mais um pouquinho, o quê? Tá, gente? As bancas já estão utilizando o livro para extrair as suas questões. Até porque, gente, você não tem muitas publicações. Eu costumo dizer, tá, que esse livro é o melhor livro de História e Geografia do Distrito Federal mais RID do DF não, do Brasil não, do mundo, de todas as galáxias, é o único que tem. Tá certo? Então está à disposição nas bancas de revistas aí, tá, do Distrito Federal, na Amazon para você que está vendo no Brasil inteiro. Então nós temos o livro, essa é a última edição, Distrito Federal mais RID, tá certo? Gente, mas professor, o que nós vamos estudar na verdade? São muitos tópicos. Só a título de exemplo para você, tá? Nós vamos falar sobre o histórico da mudança da capital. Vamos começar falando lá do artigo 3º da Constituição de 1891, da missão Cruz. Vamos falar da pedra fundamental, da missão Paulo Coelho, da missão Donald Belcher, da chamada Carta de Anápolis, que várias vezes já caiu em prova, do concurso do Plano Piloto de Brasília, vamos falar dos candangos, vamos falar da Guarda Especial de Brasília, vamos falar da inauguração de Brasília, dia 21 de abril de 1960, vamos falar da divisão política do DF em regiões administrativas e vamos falar da tal cidade satélite. Ah, professor, não existe cidade satélite. Existe sim e vou mostrar para vocês, tá? Vamos falar o que é o DF, o que é Brasília, o que é o plano piloto. Mais ainda, vamos falar sobre o tombamento do plano de pilotos de Brasília. E aí, depois disso, a Unesco vai presentear Brasília com o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Vamos falar da sua independência política, vamos falar da CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos falar da RID-DF, que as pessoas têm um medo muito grande. E, na verdade, é super simples. Vamos falar sobre as novas propostas de divisão, tá, e configuração de novos estados. Então, por exemplo, a proposta do Estado do Planalto Central. Essa aqui, na verdade, já acabou, mas vamos explicar. Vamos falar sobre o estado do entorno,
que está tramitando no Congresso. E a questão de Cabeceira Grande, por que ela demorou tanto a entrar na rede? Além disso, nós temos que falar ainda de aspectos físicos do Distrito Federal. Vamos falar de relevo, de clima, de hidrografia, vegetação, de solos. Professor, eu sempre me confundo, por exemplo, em hidrografia. Eu garanto que você vai entender. Não podemos deixar de falar dos aspectos sociais. População, desigualdades sociais, educação, violência, saúde e assim vai indo. Além de ter que falar de economia, né? Agropecuária, indústria, setor terciário, tem que falar do turismo, de transporte e vários outros assuntos no caso. Gente, então nós temos o quê? Muito assunto a ser tratado, beleza? Então bora começar. Para começar, tá? E no sentido histórico, eu gosto de trazer algumas definições primeiras, tá? Primeiro é o seguinte, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas unidades da federação possui o Brasil? O Brasil possui quantas unidades da federação? Ah, professor, 26 estados mais o Distrito Federal. Calma lá, vamos pensar em prova de concurso. Responde o que eu perguntei. O Brasil possui quantas unidades da federação? 27. Isso mesmo, nós temos 27 unidades da federação, sendo 26 estados e mais o Distrito Federal, tá? Então é isso, são 26 estados mais o Distrito Federal. Vamos lembrar, gente, que o país se divide em estados e o Distrito Federal, tá? E aqui eu coloquei a exemplo aqui o mapa do meu doce lindo e verde do Centro-Oeste, o Goiás, né? Tá, gente? Então nós temos o estado. Vamos lembrar que um estado, ele se subdivide em municípios, ok? O estado se subdivide em municípios, no caso de Goiás, 256 municípios no caso, não é isso? Vamos lembrar, gente, que um estado, ele possui autonomia política e econômica. O que vem a ser autonomia política e econômica? Autonomia política é quando o Estado ele pode fazer as suas próprias leis. Então ele pode fazer isso? Pode. E onde é que o Estado faz suas próprias leis? Na Assembleia Legislativa. Tá certo? Ou chamada também Assembleia Estadual, mas Assembleia Legislativa, com seus deputados estaduais. Vamos lá, mas o Estado ele se subdivide. Ele se subdivide em que, gente? Em municípios. Os municípios possuem autonomia política também? Sim, o município também pode fazer suas próprias leis. E onde ele faz suas próprias leis? Nas câmaras municipal, também conhecida como Câmara de Vereadores. Ah, legal. Mas o Estado ele tem autonomia econômica? Tem, o Estado tem autonomia econômica, ele arrecada impostos, tem os impostos estaduais, impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. E o Estado, ele pode arrecadar impostos, então ele tem autonomia econômica. O município também tem autonomia econômica? Tem os impostos municipais, então ele também faz o quê, gente? Ele tem autonomia econômica. Legal, mas não é só os estados que compõem o país, tá? Nós temos estado, nós temos mais quem? O Distrito Federal. Inclusive, na lei orgânica tá lá, tá? Artigo 2º, o Distrito Federal integra a união indissolúvel da República Federativa do Brasil e tem os valores fundamentais: a preservação de sua autonomia como unidade federativa, a plena cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então nós temos aqui o Distrito Federal integrando. E a pergunta é, o Distrito Federal, ele possui autonomia econômica política? Sim, o Distrito Federal, ele pode arrecadar impostos e ele também possui autonomia política, ele pode fazer suas próprias leis. E aonde é que ele faz suas próprias leis? Gente, olha só, pega essa sequência aqui, ó. O Estado, ele faz suas próprias leis aonde? Na Assembleia Legislativa. O município faz aonde? Na Câmara Municipal. O detalhe é que o Distrito Federal não é Estado nem é município. Eu já vou adiantar a vocês. Não pode ser comparado a Estado e não pode ser comparado a município. Mas o Distrito Federal, gente, ele possui a prerrogativa legislativa, hora de Estado, hora de município. Tá, ele pode legislar enquanto Estado, pode legislar enquanto município. Assim como ele pode arrecadar impostos enquanto Estado e pode arrecadar impostos enquanto município. Ele possui os dois, é um chamado ente atípico, um ente anônimo, e assim cai em prova, tá certo? Então nós temos o Distrito Federal, tá aqui, ó.
tá? Na Lei Orgânica, artigo 14, ao Distrito Federal. E olha que interessante, nós vimos no slide anterior o Distrito Federal, não falou Brasília. Tá, a gente já começa por aí. Quando eu falo de unidade da federação, eu estou falando de 26 estados e mais o Distrito Federal. Você nunca falou que o Brasil é composto de 26 estados e mais Brasília, tá certo? Então nós já estamos começando aqui a distinguir claramente o que é Distrito Federal e o que é Brasília. Então tá aqui, ó, ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios, cabendo-lhes exercer em seu território todas as competências que não lhes são vedadas pela própria Constituição, tá? Gente, o Distrito Federal, ele não é nem estado, nem é município, mas ele pode legislar, tá, gente? Fazendo o quê? Com competências dos dois. Já que ele pode legislar em competência dos dois, o que acontece, gente? Ele vai ter a Câmara, de Câmara Municipal, e vai ter a Legislativa de quê, gente? De Assembleia Legislativa. É por isso que nós temos a chamada Câmara Legislativa, no caso. Entendeu aí o porquê do nosso nome? Porque a gente vai legislar ora com competência de município, ora com competência de estado. Beleza assim? Mais um detalhezinho, vamos lá. O Distrito Federal, tá, de 1960 até 1969, ele teve prefeito. Eu vou explicar isso mais à frente, tá? De 69 para cá, o chefe do executivo é o governador, ok? O Distrito Federal, gente, ele tem direito a quantos senadores? Vamos lembrar que são 3 senadores por unidade da federação. 27 vezes 3, 81. São 81 senadores. O Distrito Federal, mesmo sendo um quadradinho, mesmo sendo o que eu chamo de camarote VIP de Goiás, ele também tem direito a quê, gente? A 3 senadores, né? E nós elegemos em 86 3 senadores. Nós temos direitos também a deputados federais. Todos os estados brasileiros têm deputados federais. Professor, quantos deputados federais possui o Distrito Federal? Aí é simples, isso está na própria Constituição, que fala que nenhum ente terá menos de 8 nem mais de 70. Então o nosso mínimo são 8. Então o Distrito Federal tem exatamente quantos, gente? 8 deputados federais. Detalhe, na atual legislatura, o Distrito Federal é o que possui a maior participação feminina. De 8 deputados, 5 são mulheres. Então nós temos uma boa participação feminina na Câmara Federal representando o Distrito Federal. Estou falando uma boa a quantidade, não estou falando aqui se exerce de certo ou errado. Eu não vou entrar em mérito político aqui, nem para dentro, nem para fora, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Eu não entro em questão política, ok? Tá? Gente, então nós temos isso. Professor, e nós temos direito a quantos deputados distritais? O que equivale nos estados a deputados estaduais? Aí, gente, a própria Constituição também fala isso, tá? Que até o limite de 12 você multiplica por 3, tá? Então, se nós temos direito a 8 deputados federais, vezes 3 dá quanto? 24 deputados distritais. E isso está onde, gente? Na própria Constituição. Olha só, vem comigo, ó. Constituição Federal, artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo eleito pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se a ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, o Distrito Federal possui o quê, gente? 8. O Estado possui mais, possui quantos, gente? 70, São Paulo, no caso. Tá? No artigo 27 traz ainda o número de deputados à Assembleia Legislativa, ou seja, deputados estaduais, e que para nós equivale a deputados distritais, corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Então, se nós temos direito a 8, 8 vezes 3 é igual a 24. Então, nós temos direito a 24 deputados distritais. E aí demais, né? Atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, só para explicar isso para vocês, que não é o nosso caso aqui do DF, mas se um estado, por exemplo, ele tiver 15 deputados federais, o que você faz? 12 vezes 3 é igual a 36. O que extrapolou de 12, né? Então aqui,
13, 14, 15. Extrapolou quanto? 3 deputados. O que você faz? Você só somos 3 e aí dá 39 deputados estaduais que esse estado vai ter direito aí no caso. Beleza? Entendido? Facinho demais? Eu acho que sim, né, gente? Então nós temos direito aí a 24 deputados distrital, 8 deputados federais, 3 senadores e mais o chefe do executivo local, que é o governador. Ah, professor, tô começando a entender a coisa, tá? Agora vamos lá. Professor, eu nunca entendi esse negócio. É Brasília, é DF, é Brasília. Os Correios utilizam Brasília, utiliza DF. Como é que funciona isso? Eu vou explicar para você, tá? Que você não vai confundir isso nunca mais. Gente, o problema é que o Distrito Federal, ele é um ser totalmente atípico. Ele não tem correspondência no resto do país. Então o que se faz? Acaba se convencionando, acaba se adaptando ao que acontece fora do Distrito Federal, ao que vai acontecer aqui no Distrito Federal. Quer ver exemplo disso? Vem com o meu exemplo na tela aqui para você ver. Ó. É o seguinte, imagina você preenchendo um formulário, tá, na internet. E na internet, lá no formulário, está escrito bem assim, você vai preencher a internet, o formulário está escrito bem assim, Unidade da Federação. Tá? Se você está em qualquer outro estado, então deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente está em Santa Catarina, eu sempre falo da minha doce e linda Santa Catarina, né? É que eu também tenho uma propriedadezinha lá, eu sou um cidadão catarinense. Então o que acontece? Se eu estou preenchendo um formulário em Santa Catarina, na internet relacionado a lá, o que acontece, gente? Quando aparece Unidade da Federação, eu coloco o quê? SC Santa Catarina. Mas se eu estou no Distrito Federal, o que acontece? Unidade da Federação, eu coloco o quê? Distrito Federal. Ah, professor, aí não tem problema. Por quê? Porque nós estamos falando exatamente de unidades da Federação. É Estado, então é o Distrito Federal. Mas se esse formulário, gente, trouxer a expressão, tá, Estado, trouxe lá Estado. Você não vai colocar nada se você estiver aqui no DF. Se eu estou em Santa Catarina, eu coloco o quê? Santa Catarina, SC. Mas se eu estou no Distrito Federal, o que acontece? Eu vou colocar DF. Ah, professor, mas calma lá, tá? O Distrito Federal não é Estado. Eu estou fazendo uma adaptação. Eu não vou brigar com todos os formulários. Eu não vou brigar com todo mundo que faz isso. Exatamente porque o Distrito Federal ele é completamente diferente do resto do país. Entendido a brincadeira? Vamos continuar preenchendo o nosso formulário? Vamos lá. E se aparece município? No meu caso, lá em Santa Catarina, eu coloco um município chamado lá de Rancho Queimado. Tá? É um paraíso. Quem tiver curiosidade, procura na internet aí, tá? É uma cidade quase que europeia no Brasil, tá? Então, Rancho Queimado, eu coloco lá. Mas se eu tô no Distrito Federal, gente, o que eu vou colocar em município? Se o DF não tem município, a gente acaba colocando o que, gente? Brasília. Mas Brasília não é município. Mas aí tem um detalhe, qual? Brasília, ela é a sede do governo do Distrito Federal. Tá? Então é por isso que faz o que, gente? A gente acaba adaptando e colocando Brasília. Entendeu? Que viu com a adaptação, Brasília não é município. A gente fez uma adaptação. Por quê? Porque você não vai criar um formulário só para preencher quando é alguém do Distrito Federal. Entendido aí? Beleza? Tranquilo? Então a gente continua. Você está em outra localidade, bairro. No meu caso lá, bairro, eu coloco o quê? Amigos do Rancho. Tá? Eu moro lá no bairro, lá eu tenho uma propriedade chamada Amigos do Rancho. Ok. E no Distrito Federal, gente, eu já coloquei lá adaptado Estado DF, eu já coloquei adaptado município Brasília, e o DF não tem bairro. Então o que a gente faz? A gente acaba utilizando a região administrativa que cada um mora aqui no DF e utilizando por analogia como sendo bairro. No caso, aqui no Distrito Federal, eu moro na região administrativa 2, o Gama. Então a gente acaba colocando o Gama como sendo o quê? Bairro, para efeito de correios, mas isso não é oficial. Entendido? Conseguiu esclarecer aí? Ah, professor, esclareceu. Só que eu já tive um professor, já vi uma aula que ele fala, não, que tudo é Brasília, a prova disso é a placa dos carros. De novo uma adaptação. Vamos ver? Olha só, gente, a placa dos carros antigas, que o novo padrão Mercosul, bagunçou tudo, misturou tudo. Não tem nem mais localização de estado. Né? Eu fico imaginando policial rodoviário federal, tá, os policiais militares para conseguir memorizar a placa do carro agora, né? Ainda bem que agora o celular bate foto rapidamente. A placa do carro, gente, antigo, o padrão era Unidade da Federação, município. Então o meu automóvel lá de Santa Catarina, ele fica escrito SC e aqui no município vem Rancho Queimado. É isso. Tá certo? Já
o meu automóvel aqui do DF, ele tem Distrito Federal, Brasília. Ué, professor, mas Brasília não é município, mas é a sede do governo do Distrito Federal. Foi feito o quê, gente? Uma adaptação. Consegue entender isso? Tá? É por isso que se você, no Distrito Federal, emplacar um carro na região administrativa do Gama, na região administrativa de Itaguatinga, na região administrativa de Braslândia, de Planaltina ou qualquer uma delas, vai sair na placa do carro, que, aliás, saía antigamente como? Unidade da Federação DF e município, saiu o que, gente? Brasília. Mas Brasília, professor, não é município, mas ele é a sede do governo do Distrito Federal. E vão lembrar que toda a arrecadação de impostos está na mão de quê? Do GDF. Ou seja, está na mão de quem, gente? Do governo do Distrito Federal. Entendido aí? Ah, professor, está começando a clarear. Mas vamos embora um pouquinho mais. Vamos falar de que, gente? Vamos falar então, no caso, do IBGE, de dados do IBGE. É um outro detalhe interessante. Quer ver que detalhe interessante? É o seguinte, ó. O IBGE, tá, gente? Ele vai fazer quase a mesma coisa que os Correios, tá? Então, se o IBGE vai soltar, por exemplo, a população de cada capital de estado, tá certo? Aliás, eu falo diferente. Se vai soltar a população do estado, tá? Então ele vai falar, a população, tá certo, de Tocantins. Aí coloca aqui a população que, gente? Aqui na frente, não é isso? E é legal. Vou fazer a população de quem? De Goiás. Coloca a população aqui na frente. População de Mato Grosso, coloca a numeração. População do DF, ele vai colocar aqui 3 milhões de habitantes. Já estou falando para você que o Distrito Federal, segundo o último censo, tá, aliás, projeção do censo, tá falando em torno de 3 milhões de habitantes. Ok, então a gente falou Estado, falou Unidade da Federação, Distrito Federal. Mas se de repente eu estou falando da população de Goiânia, se eu estou falando da população de Palmas, se eu estou falando da população de Campo Grande, estou falando da população de Floripa, tá? Eu vou utilizar, gente, por comparação a população de quem no Distrito Federal? Tá certo? Ah, professor, se eu estou falando da população de municípios que são capitais, então eu vou fazer o quê? Eu vou falar também população do município capital. Mas o DF não tem município. Mas nós temos o quê? Brasília. Mas se você pensar em Brasília, só Brasília, entre milhões de aspas, por favor, o popular avião, tá certo? Nós vamos ter o quê, gente? Vamos ter aí 200 mil habitantes. E você vai comparar, por exemplo, com Florianópolis, vai comparar com Salvador, tá certo? Vai comparar com Goiânia? Não dá. Então você acaba fazendo o quê? Utilizando de novo a população de todo o DF. Então a população de todo o Distrito Federal, ora, ela é utilizada para comparar com outros estados com a federação, ora ela é utilizada para comparar com quem, gente? Com capitais desses estados, que são municípios. E aí a gente utiliza a expressão Brasília nesse sentido de fazer o quê? Tá? De ser equivalente a esses municípios. Entender a brincadeira? Viram como é que é fácil, gente? Não tem segredo aí. Tranquilo assim, tá? E eu espero que você já começou a desenvolver na sua cabeça aí, tá, gente? Exatamente o quê? O que é Brasília, o que é Distrito Federal. E nós já vimos que nós temos governadores, 3 senadores, 8 deputados federais e mais o que, gente? 24 deputados distritais, no caso. Vamos fazer um intervalozinho, já já a gente volta.